Boa noite, buscadores da vida com propósito. Estamos aqui ao vivo pelo Impulso Emerge. Eu me confundi, entrei lá no meu Instagram. Estava do meu Instagram procurando a Gabi Alves e algumas pessoas que eu tinha convidado estavam lá, então eu me confundi no Instagram. Olha aí. E já já ela está conectando aqui. E aí, ó, aí tá ela. Vamos lá, já vou chamá-la. E aí eu vou dar de novo uma introdução já com ela aqui com a gente. Oi, Carol. Opa, chegando. Muita gente bacana. Ei, amor, Ei, tudo bom? tudo bem? Você estava onde? Você estava no seu perfil pessoal, foi É, isso? exatamente, né? Essa coisa de divulgar e postei ali, cara, era quando eu vi, entrei no meu e algumas pessoas Muito que eu tinha bom. convidado entraram, então aí eu me confundi. Tá tudo Perdão. certo. Essa tecnologia. Né? E eu, Bendita tecnologia, né? bendita tecnologia. E muito bem-vinda, viu, à nossa live. Estou muito feliz que a gente vai conversar hoje. E eu não sei se Também. chegou a ver que eu tava contando como é que a gente se conheceu, né? Não vi, acabei de Então, entrar. tá. E aí Boa tava. noite a todos, aliás, né? Boa noite a todo mundo. Nossa, o pessoal tá chegando. E então, foi lá na Virada Sustentável no Rio. Foi aquela Sim. meditação, né? De frente para o mar, com a respiração, observando os ciclos da natureza, os ciclos internos. E eu lembro, aí a Mari apresentou a gente, né? Nossa super querida, e aí a partir daí a gente começou a trocar bastante, e muito nesse sentido da arte e da natureza, né, na conexão com a espiritualidade, né, e com o que o mundo está precisando. E você Na lembra, o que que você verdade, lembra mais? na verdade, a gente se conheceu mesmo dançando, né? Se conheceu fazendo arte. É verdade. Porque foi lá, né, na Casa de Cultura Laura Alvim, quando a gente fez esse movimento lindo, né? Que é desse pessoal de São Paulo que transforma as manhãs, né, numa grande celebração. E aí a gente estava dançando ali naquele lugar tão especial, assim, tão incrível, né? E aí você fez aquela meditação que, nossa, eu fiquei tão emocionada, foi uma conexão tão linda, assim, a gente olhando o mar e você estava muito inspirado, assim, né? Você ali se conectou com um canal, assim, que eu ficava olhando aquele mar e chorando, assim, no meio da meditação. Foi muito especial, foi muito legal. Foi muito lindo. Né? E é isso, né? E aí se a gente já pode, a partir dessa primeira experiência, quando a gente tem essa atitude de contemplação na natureza, né? Mas conseguindo realmente observar os fluxos, os detalhes, né? E entrando mais a fundo no movimento dessa natureza, a gente consegue trazer ela mais para dentro, né? E isso é arte, né? Então se a Total. gente pensa no mar e arte, né, os cenários da natureza já é uma obra de arte, né? A natureza, ela por si só, ela é uma grande obra de Total, arte. total. Na verdade, você estava assim, só decifrando a poesia de Deus, né? A poesia da Uau, criação que ali. bonito! Você estava total assim, né? Porque a sua Inclusive, meditação, a sua condução foi uma poesia. obrigado. Nossa, eu não sei se alguém gravou, porque dava vontade assim de escrever, assim, porque foi muito Nossa, poético. E por isso que eu fiquei emocionada, porque é isso, né? A vida ela tem uma poesia, né? A criação ela é muito mágica, ela é muito onírica, né? Quando a gente se conecta com esse canal, isso faz toda a diferença, né? Quando a gente consegue transcender o que a gente chama de realidade, que na verdade é só uma fração da realidade, né? É só uma sim, perspectiva da realidade, né? Então, quando a gente consegue ver através, a gente vê essa mágica, né? Como o universo ele é mágico, como é pura poesia, uma grande orquestra, né? O universo está sim. sempre tocando a sua orquestra. Aliás, cosmo, né? A palavra cosmo significa organização, né? Ordem, organismo, né? Então é isso, Uhum, tem uma afinação perfeita, né? E quando a sim. gente consegue entrar nesse flow, é quando a gente consegue também se conectar com a própria alma.
Então, para mim, a arte ela é realmente a linguagem da alma, né? Uhum. Ela é uma ponte, né, pro imensurável, pro inominável, né, pro mistério. Sim. E é só. Nossa, a gente já vai, né? A gente Mas já só. foi. Eu não vou perder, não, mas só para complementar o que você falou, né? Quando a gente Tá baixinho o tá seu muito áudio, não sei se baixo, tem como aumentar mais. melhorou agora? Um pouco. Não sei se tá para todo mundo, assim, para mim tá baixo, assim, tá meio Deixa eu baixo. ver uma coisa. À frente agora. Alô? Esse Oi. parou no dedão. Não, o que você falou, quando a gente fala a palavra alma, né? E muita gente fica assim, né? Aquela questão, né? Que palavra é essa? O que ela realmente significa? Eu queria trazer uma imagem que isso foi muito bom para mim. E aí, quando eu falei ciência, né? Muito dessa ciência que na Merge a gente se aprofunda muito, que é a ciência fenomenológica de Goethe, né? A antroposofia, que é você contemplar esses fenômenos da natureza e observar os padrões que estão por trás, né? Como é que eles interagem, né? Então, se a gente olha nos reinos da natureza, né? O nosso corpo físico biológico ele está relacionado a esses fluxos, né? Do reino mineral, do vegetal. Quando a gente fala das expressões anímicas, né? O do reino animal, animado, que é já esse movimento de comportamento, de emoção, né? Então, a palavra alma vem desse mesmo, e a palavra ar também vem desse mesmo radical de ânima, anímico, animal, movimento, né? Então, falar alma Sopro do da artista, vida. né? Hã? Sopro da vida, né? Sopro da vida, né? O Ra, né? No Havaí é o Aloha. O Ra é o sopro da vida, né? E é exatamente isso, que vem através das emoções, né? Do sistema rítmico, que é o coração, o pulmão e o sangue, né, que jogam esse ar de dentro para fora, fora para dentro com as emoções, né? E isso alimenta o eu, né, o espírito, né? Então, o corpo, a alma e o espírito, né? Esse olhar do ser humano dividido em três partes. Então, é algo que sai de um lugar é, simplesmente de que me falaram o que é e eu não sei direito, mas para um lugar de eu ir observar e entrar em contato com esse mundo natural e com esse mundo natural que existe dentro de mim, com esse olhar artístico, né? Que eu percebo que tem você passa a ter uma relação realmente mais próxima, né? Essa relação que era externa passa a ser dentro de você. Isso é algo muito precioso. O artista é isso que ele faz, né? Ele olha o mundo, ele traduz isso, ele inspira isso, transmuta, transforma e devolve, né? De um outro jeito, né? Então é um grande espelho, né? Dessa alma humana também, né? De todas as emoções, né? Total, total. E aí, As artes, fala, fala. as artes nos convidam para o campo da experiência, né? E aí você estava falando, né, sobre ver de fora, né? Assim, a palavra teatro, né, do grego teatro, né? É, é, é justamente significa isso, né? Olhar de fora. Então, assim, o teatro, por exemplo, ele é um espelho, né, da vida humana, total. É uma grande metáfora, aliás, porque a gente tem as personagens, que são as máscaras, que são as personas, né? Nós temos as nossas máscaras, nós temos as nossas personas também, né? A gente está inserido dentro de um grande drama, dentro de uma história que a gente conta para a gente mesmo, né? Que se enlaça em tantas outras histórias, em tantos outros dramas, né? E o teatro, na verdade, ele vem disso também, né? De você dramatizar algo. O que é também não deixa de ser um processo catártico, né? Sim. O deus do teatro, né, Dionísio, né, ele tinha essa coisa da celebração, né, enfim. Então tem esse espaço onde você põe para fora, né, onde você expressa e por isso que a arte ela também tem assim um poder de cura muito grande. É um poder de conexão, né, com o nosso universo onírico, nosso universo interior, né, com o subjetivo, e também é esse canal de extravasão, né, das emoções, daquilo que está vivo dentro de nós. Perfeito. Então, antes de eu continuar a sua história, né,
fazendo mais um ponto, né, do nosso encontro, que me veio enquanto você falava agora, foi quando você trouxe a sua poesia para o Sarau Emerge, né? Ah. Você quer falar ela? Tá, posso falar. Gente, eu morro de vergonha até hoje, mas estou perdendo, sabia? Aliás, a primeira vez que eu falei minha poesia ao vivo para todo mundo foi no Impulso Emerge. Foi exatamente no evento, que foi assim, nossa, foi, eu me senti assim, parindo, literalmente, dando a luz, assim, porque é muito interessante assim esse processo criativo, né? Assim, meu processo, né? Falando de mim, né? Porque eu acho que cada um tem o seu processo. Para mim, a arte, ela de fato, ela é, para minha escrita em especial, ela é um processo catártico. E eu sempre indico a escrita, porque quando você escreve sem julgamento, aquilo que está vivo, está pulsando em você, primeiro que você reorganiza, né? Porque você tem que organizar o pensamento para você conseguir escrever. Oi, oi, oi. Deu uma travadinha. Tô te ouvindo, aham. Felipe, Henrique. Sim. Alô? Tá aí? Oi, oi, oi. Então você acaba tendo que organizar, né, os pensamentos para você botar no papel. Você cria um distanciamento que permite você ver de fora aquilo que está vivo em você, né? É um processo também já de catarse. Nesse processo de esvaziamento, vem insights, porque você se conecta com o seu inconsciente, com os conteúdos do seu inconsciente. Então, começam a vir downloads também, porque está tudo dentro, né? Todas as respostas estão dentro. E essa poesia, que eu vou ler para vocês agora, morrendo de vergonha, foi exatamente isso. Eu estava numa TPM, eu nem tinha TPM, era muito engraçado, assim, era muito raro eu ter uma TPM. E aí, nesse dia, eu tava na TPM, era tipo a TPM, porque eu tava assim, numa angústia interior, existencial, que eu não sabia de onde vinha. Eu só me toquei depois que era TPM, porque tem isso, né? Às vezes a mulher ela entra num processo e ela às vezes nem se toca, né? Ela tá ali imersa no processo, aí é um drama, não sei o que daqui. Ah, é só TPM, pronto, passou. Enfim, aí eu estava no meu processo de TPM, aquela coisa, assim, eu falei, gente, eu preciso escrever. Me veio esse chamado, assim, preciso escrever, preciso escrever. E aí eu peguei, eu não lembro se foi no computador, enfim, como foi, eu sei que foi um download, assim, porque veio tudo, aquela poesia, ela veio inteira, assim. E depois que eu acabei de escrever, passou a TPM. E me faz lembrar, inclusive, o Jung, né? O Jung ele era um super canal também, né? Ele tinha nessa, enfim, ele não deixava de ser um cientista, né? Enfim, um estudioso da mente humana, mas ele tinha uma conexão espiritual muito forte e uma vez ele estava numa, acho que na casa de campo dele, alguma coisa assim, ele sentiu o clima denso assim, da casa, aí dizem que batiam panela, sei lá, aí eu já não sei se tem história nisso, mas a questão é que ele também teve esse momento assim de sentir que ele precisava escrever, só que no caso dele ele escreveu um livro inteiro. Eu não lembro agora o nome, inclusive foi meio uma canalização, depois ele assinou até um nome que não era Balzac, alguma coisa, enfim. Mas essa é uma outra história. Mas para ver como a escrita, né, ela faz essa conexão, né, Sim. transcendental, né, com transcendente, né, com transpessoal, enfim. Sim. Então, através dessa poesia, eu descobri que as minhas TPMs eram um convite para eu mergulhar dentro das minhas profundezas e encontrar os meus próprios tesouros. E a poesia é assim. Agora tem que usar óculos, peraí. Já sonhei tantas vezes que quase caí da cama. Já caí tantas vezes que asas nasceram em mim. Já me perdi tantas vezes que na sombra fui me buscar. Já iluminei tantas sombras e quantas tantas ainda tenho a iluminar. Já dei voltas sem nem mesmo sair do lugar. Já dei saltos, alguns bem altos, outros para trás. Mas descobri que às vezes é preciso recuar para avançar ainda mais. Já folheei o livro da minha vida e vi que tantas vidas vivi numa só.
Já morri tantas vezes que me pergunto quantas vidas ainda me restam. Me restam? Já floresci, já desfolhei, já sequei, e em muitas estações desaguei. Meus risos, minha alegria, minhas lágrimas, meu suor. Já ri de mim mesma, que delícia não se levar a sério. Já me levei tanto e o coração endureci, mas já amoleci. Não consigo ficar ranzinza. Sou feita de amor, lembra? Me lembra sempre o beija-flor. E mesmo já tendo ido fundo na dor, de onde quase não voltei, voltei. Respirei, me fortaleci, mudei de casca, troquei as asas, mutante me vi. Vivi. Já me dissolvi pelo espaço, já caminhei sem deixar rastros e vezes segui minhas próprias pegadas. Já fui livre por mim mesma exilada. Já me encontrei em metade, já procurei metade, já me fundi ao outro e me confundi também. Já não me reconheci, não me vi, não me enxerguei. Me escondi de mim mesma, mas sempre com vontade de me encontrar. A gente brinca de esconde-esconde com a gente. Já fui totalmente mente, puro, profundo coração. Hoje aprendo que é no equilíbrio que conseguimos bailar. E bailo com a vida, o vento, os vãos, os nãos, os sims, os talvez. Bailo porque amo bailar. Quem não dança, dança. Então por que parar? Já fui santa, mãe, criança, tudo em meus 100 e poucos anos. E ainda recém-nascida me faço, me acho, me encontro. Porque a vida é um eterno renascer e morrer. Ciclos constantes na gira do amor. E o coração continua a pulsar cada descompassado passo meu. Cansei de querer acertar. Cansei de querer provar. Cansei de querer ser qualquer coisa que não seja eu. Quero minhas asas, quero voar alto, quero a liberdade de ser quem eu sou. Porque sei que sou amor. E nesta perfeição de todos nós, é que nos enlaçamos, é que somos um só. Quero ser um contigo, quero ser um comigo e quero simplesmente ser. Uau! Que é Simplesmente isso, ser, né? né? Que desafia simplesmente ser, não é? E mais uma vez, né? Como as artes, no caso assim, eu estou até trazendo mais o teatro nesse momento, né? Como que o teatro, né? As artes cênicas, elas são uma grande metáfora, né? Porque na vida a gente está sempre interpretando personagens, para a gente mesmo, muitas vezes, né? Não apenas para o outro. Né? Muitas vezes a gente acredita ser o que a gente não é. Né? A gente muitas vezes veste personagens, inclusive, para agradar o outro, né? Para poder ser aceito, para se encaixar, para pertencer, né? Para ser amado, no final das contas, né? Sempre é para ser amado. Então, assim, isso tudo me faz, né, crer, acreditar que as artes realmente são muito importantes. Porque, como a gente falou no começo, né, e é o tema aqui, né, elas são uma linguagem da alma, elas são uma Sim. forma da gente se reconhecer, né? Da gente, inclusive, criar empatia, porque quando a gente vê ali uma personagem no palco sentindo as nossas dores, né, ou outras dores, aquilo me faz refletir, aquilo me sensibiliza e isso desperta o humano em mim, desperta um olhar mais empático para o outro. Né? Então, eu vejo que as humanas, né, não só as artes, mas a filosofia, a psicologia, né, elas são de fundamental importância para resgatar, né, para nos conectar ou até nos reconectar com a nossa humanidade mesmo. Né? Sim, incrível. E, uau, tiveram alguns comentários aqui, né? Muita gente curtindo. E Obrigada, Lúcia, pelo muito lindo a sua poesia. Obrigada. Aliás, até aproveitando, assim, no meu perfil, eu comecei a gravar umas videopoesias, né? Comecei a falar algumas poesias minhas, ler algumas poesias, porque quando eu postei essa poesia, teve muitos comentários, muitas pessoas falaram, nossa, você deu voz ao que eu estava sentindo, nossa, eu precisava ouvir isso, aí isso me fez refletir, eu falei, caramba, isso não é só meu,
E essa é uma das magias da arte, né? Porque a gente está espelhando a vida, né? A gente está espelhando a alma humana, e nisso a gente se encontra. Porque no mais profundo, os sentimentos, as necessidades são as mesmas, né? No mais profundo que eu digo. Então, assim, foi daí que eu fiz uma audiopoesia, né? Então, essa poesia tem um áudio que alguns terapeutas, né, alguns facilitadores, né, começaram a usar, inclusive. E algumas pessoas me ligavam, falavam assim, me mandavam um WhatsApp, falavam assim, nossa, ouvi 10 vezes hoje. Tipo, virou um Rivotril, assim, para algumas pessoas, né? Então, eu vejo isso, assim, né? Como é importante, né, a gente poder se expressar artisticamente, né, para dar vazão aos nossos sentimentos, e o papel das artes para que a gente possa dar voz a outras pessoas, aos sentimentos de outras pessoas também. Perfeito. E, nossa, já tem uma pergunta aqui, antes de fazer ela para você, que eu acho que vai puxar o próximo fio, mas só a Roberta Robs, super amiga, né, também já foi lá para Noronha, já fez o Emerge Você. E eu não sei, essa semana eu escutei acho que umas 10 vezes o livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Ela botou aqui, por essência, né? Então acho que tem alguma coisa aí também. Essa questão do resgate do feminino, né? E do sagrado feminino. E também, como você falou aqui, ó, a Mar falou que o poema é tudo, que somos. Que tudo, fala tudo, que somos a vida, exatamente. Realmente, ele toca muito fundo. E a minha pergunta é para você contar um pouco da sua história. Você falou da arte e o autoconhecimento intrínseco à arte, né? E aí, de um certo momento, tem uma transição, né, desse autoconhecimento para a espiritualidade, para a cura e para, né, trabalho mais terapêutico, né? Conta para você como é que foi, como é que era estar neste primeiro mundo, olhar para o segundo, essa transição, como é que foi essa... Conta um pouquinho para gente. Ok. Voltando só para a poesia, assim, o que eu sinto hoje, olhando de fora, né? Porque quando eu escrevia, era o meu processo catártico, né? De que ela fala das muitas vidas que a gente tem numa só, né? Dos ciclos da vida, né? Dos nascimentos e mortes, né? Que a gente tem constantemente, né? Dessa vida que está sempre em mutação, né? Dessa impermanência, né? Que é a vida. Deixa eu E aí, fazer falando então da só uma... impermanência da minha vida, Tá. Mas deixa eu fazer um parênteses então, porque isso pode ser legal para quem está assistindo, né? Que tem um exercício que mudou muito minha... Nossa, mudou demais minha vida. Eu fiz durante um tempo intensamente. E depois a gente até usa na Emerge, né? E a gente dá o nome de mãos que falam, que é o que você falou, né? Abriu a folha em branco e deixar a mão falar. O que você pensa vai para o papel. Então, e se você ficar fazendo 5 minutos, 10 minutos, chega a um certo ponto, né? Ou você já vem inspirado, e que nem você falou, né? O canal vem, o ar vai de primeira, ou aqueles pensamentos que estão ali como meio lixo, né? Né? Vão saindo, e daqui a pouco, depois de uns dias, você olha o que você escreveu, né? Ao longo dos dias, e você percebe além, que é como é que é a sua forma de pensar, como é que você estava expressando seus sentimentos, como é que a forma que você estava vendo as coisas, o mundo, e o que virou realidade, ou como isso veio, né? E é esse olhar do teatro, né, de fora, observando a própria vida, né, o como viver, de observar a própria vida para poder ter ela nas próprias mãos, né, com mais clareza, né? Então, esse pode ser um exercício que todo mundo pode fazer antes de dormir. Eu acho super legal quando acorda, assim, meio dormindo ainda, abre e começa a escrever o que vem na cabeça, ou sonhos se vem, mas se vem alguma coisa, né, pode ser bem legal, né? Mas fale. eu tenho, eu tenho, inclusive, indicado para as pessoas escreverem o Diário da Quarentena. Porque a gente está, né, nesse momento de recolhimento, eu prefiro usar a palavra recolhimento do que isolamento, a gente está nesse momento de recolhimento, de voltar para dentro, né? Então, é uma oportunidade incrível de autoconhecimento. E aí, assim, você poder, né, escrever o que está vivo, o que está emergindo, porque esse momento de recolhimento, ele nos tira da zona de conforto e ele coloca a gente numa certa centrífuga, né? Porque você não tem muita distração. É lógico que tem pessoas que ainda continuam ali no celular, televisão, ligam tudo que podem ligar para não ficarem consigo mesmas, né? E eu até brinco falando assim, como que você pode sentir tédio
com tanta coisa para resolver dentro de você, né? Com tanta coisa para arrumar na sua casa interna. Não tem como ter tédio. Dá muito trabalho, é muita coisa aí para resolver. Mas, enfim. Mas é desafiador para muitas pessoas olharem para dentro, né? E aí, mais uma vez, eu acho que as artes, a escrita, as artes plásticas também, o desenho, né? Porque às vezes a pessoa ela não tem o canal da escrita, mas de repente ela faz um desenho que não precisa também desenhar lindamente, não é isso, mas botar que seja um risco, Expressar, né? Se rabisco, expressar. isso já é um processo de cura, já é um processo catártico, já é um processo ali de autoconhecimento, né? Ali, de repente, se um psicólogo olhar aquele desenho, vai poder, de repente, fazer uma leitura daquilo, né? Então, enfim, eu acho que é um canal maravilhoso. Inclusive, dançar também, gente. Coloquem a música que vocês mais gostam, põem um som alto, cantem, né? Tudo isso faz parte de um processo de cura, com certeza. E deixa mais confortável, mais lúdico, mais leve, né? Esse momento. Bom, o meu processo foi o seguinte. Eu comecei com 3 anos de idade. Eu estreiei junto com a minha mãe, né? Para quem não sabe, a minha mãe é Tânia Alves, também atriz, né? E a gente estreou junto na TV, num especial do Silvio de Abreu, chamado Caixa Forte. Eu fui acompanhando ela e virei figuração lá do especial. E aí, com 4 para 5 anos, 4 anos e meio, eu fui convidada para fazer um teste para o Sítio do Pica-Pau Amarelo, fazer o Anjinho da Asa Quebrada. E como eu vivi, né, eu cheguei a morar num camarim de teatro, né, com a minha mãe, na época das vacas magras. Eu literalmente morei num camarim de teatro, então eu cheirei da poeira do teatro, eu ficava ali nos bastidores. Para mim, aquele era o meu universo, né, era o universo da minha vida. Então, quando eu cheguei lá para fazer o teste, assim, eu super metida, já cheguei perguntando qual era o meu papel, assim. Enquanto as outras crianças tinham medo da Cuca, do Saci Pererê, da Mula Sem Cabeça, eu já sabia que eram só personagens, enfim. E aí comecei a minha carreira. E aí fiz Casos de Verdades, minisséries, fiz outros episódios para o Sítio, né? Com 20 anos que eu, pela primeira vez, comecei a questionar a minha carreira. Porque até então era brincar de boneca. Era normal, era natural para mim. Mas aí já não tinha minha avó, eu fui criada, na verdade, pela minha avó. Já não tinha minha avó, né, a tiracolo me levando, né, para os testes, né, para os trabalhos. Era já eu com meu book debaixo do braço, né, enfim. E aí eu vi um outro lado da história, um outro lado desse mundo, né, das artes. Que depois eu fui entender que não era exatamente a mesma coisa, mas até então eu estava tão inserida nesse meio que parecia que era uma coisa só, né? O universo artístico, né? Que para mim é uma Matrix dentro da Matrix, porque você ganha para vestir máscara, né? E muitas vezes você veste máscara não apenas em cena, você acaba virando uma personagem de você mesmo, né? E, enfim, e tem todo esse culto ao ego, à vaidade, né? E aí foi quando eu comecei a questionar, será que é isso que eu quero? Será que eu quero ser atriz? Será que é para isso, né? Ser ator é isso, é viver esse mundo? E eu já muito nova, eu já tinha uma busca, eu comecei muito cedo, assim. Então eu já tinha uma autoinvestigação, já questionava, sabe, sobre a existência humana. Mas espírito velho nasce velho, não tem jeito, né? E aí, mas aí eu fui convidada para fazer uma novela, que foi Mulheres de Areia, que foi incrível, foi assim, muito especial. Eu nem me via fazendo novela, eu tinha até um certo preconceito, mas a personagem era incrível, o elenco era incrível, a novela era incrível, e foi uma experiência maravilhosa. Então eu fiz a Glorinha, irmã do Tonho da Lua, né? E foi lindo, né, trabalhar com Marcos Frota, gente. Né? O Paulo Goulart, né? Glória Pires, assim, só fera, né? Assim, só gente maravilhosa, incrível. Laura Cardoso, enfim. E aí, mas ainda ficava essa coisa, porque na verdade, antes de eu fazer a novela, eu comecei a mergulhar mais nesse processo de autoconhecimento. Eu lembrei disso agora, eu tinha 20 anos. E eu comecei a mergulhar mais, e aí quando eu já estava questionando, né, tudo isso, e aí eu perguntei para o universo mesmo, eu falei, Deus, se for o meu caminho, mostra. Porque eu já queria fazer psicologia, aí cheguei a ver cursinho pré-vestibular para fazer psicologia, não sei o que, bababá. Aí me convidaram para fazer novela. Aí eu falei, bom,
por enquanto, né? Quer dizer, se eu pedir para Deus, para o universo me mostrar o caminho e me veio a novela, de repente ainda é, né? Esse o meu caminho. E Aham. fui de cabeça. Mas eu ainda tinha alguma coisa que não se encaixava, né? Ainda tinha alguma coisa que não se encaixava. E aí eu comecei a entender, porque assim, novela, gente, vocês não têm ideia. É assim, tipo, da noite para o dia você vira uma celebridade. Na época nem se usava esse termo celebridade, mas era meio Aham. isso, né? A Globo era no Jardim Botânico, chegava ônibus de cidadezinhas do interior que você nunca ouviu falar na vida, de pessoas que ficavam ali na porta da Rede Globo pedindo autógrafo para quem quer que saísse daquela nave espacial. Elas nem sabiam se era artista, se não era artista, mas era Aham. muito forte. Tem pessoas, tem regiões, enfim, que as pessoas preferem uma TV do que geladeira, porque é um canal para o mundo, né? Sim. Então, aquilo tudo, assim, eu fui criada dentro de um meio muito politizado. Minha avó era muito politizada. Então, eu questionei, comecei a questionar também tudo aquilo, né? Tipo assim, caramba, olha o acesso que eu tenho, né? Será que eu estou contribuindo com a sociedade, né? O que eu estou levando é pertinente à sociedade, sabe? E aí eu fui entendendo que assim a arte ela é sagrada. Oi, às vezes dá uma falhada, se você não ouviu alguma coisa você me fala, porque eu não sei Tá se é aí. tranquilo. Hoje eu entendo que as artes elas são sagradas e que o artista, hoje eu vejo o artista como um missionário, que não significa que sejamos melhores do que ninguém, mas significa que a gente tem uma responsabilidade muito grande para com a sociedade, justamente porque a gente tem um alcance muito grande, né? Então é de grande responsabilidade. Então por isso eu comecei a pensar, caramba, será que Opa, agora deu uma travadinha mesmo, mas voltou agora. Aí você está onde falando, será que parou? a arte Será que a arte, meu foi Deus, na o que eu estava pergunta? falando? Não, eu estava falando disso, de que eu vejo o artista como missionário, porque a gente tem uma grande responsabilidade, né, Sim, social, já que a gente alcança muita gente, né, isso é uma coisa. E aí eu senti que eu poderia contribuir mais com as pessoas por detrás das câmeras, levando compartilhando a minha forma de ver o mundo. perfeito. Eu não sei se travou aqui de novo. Pode falar, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Oi, oi, oi. Oi, estão me ouvindo? Então eu decidi estudar cinema, né? Porque eu já escrevia, já gostava de escrever, resolvi estudar cinema para poder trazer o meu olhar para o mundo, compartilhar meu olhar com o mundo. E nesse processo eu fui mergulhando cada vez mais no autoconhecimento, na minha busca pessoal. E fui fazendo cursos, fui fazendo formações e tudo isso, até que eu resolvi dar um tempo aqui no Spa Maria Bonita, que é o spa da minha família, na região serrana do Rio. E quando eu vi a arte da cura, me pegou de jeito, não teve como fugir, assim, porque quando eu vi, eu já estava fazendo círculos de mulheres, em vivências e tudo. E aí eu entrei numa super crise, né? Porque eu falei, meu Deus, será que o que eu sou, afinal de contas? Eu sou artista, eu sou curadora, o que eu faço, né, com isso? Porque eu tive muitas idas e vindas, né, com a minha arte, e até que eu tive um sonho muito lindo, foi na Índia, inclusive. É, eu estava com o meu mestre, né, na época, e aí eu ouvi uma voz, assim, no sonho, né? Eu ouvi uma voz dizendo: as artes são um instrumento que você tem para tornar o mundo mais belo. Isso me trouxe um contentamento. E aí eu entendi, bom, primeiro que eu percebi que eu usava arte em tudo, né? Então eu tenho a dança xamânica, eu faço uma dança dos elementos, onde a gente dança os elementos da natureza. A minha forma de me expressar vem muito dessa artista também, né? Então essa coisa da escrita, eu canto mantras, enfim, a arte está em tudo. Quem nasce artista não tem jeito, né? É DNA mesmo, né? E aí eu mergulhei de cabeça na arte da cura mesmo.
Só que, assim, é engraçado, é bem o Ouroboros, assim, eu sinto que é o que eu estou vivendo. Porque teve um momento, assim, que eu confesso, vou aqui fazer uma confissão aqui para vocês, porque, assim, eu me frustrei um pouco, né, com esse meio artístico, não pelo que eu alcancei em termos, né, de carreira, porque eu tive muitas coisas bacanas, eu tive muitas conquistas bacanas. Eu, na verdade, que acabava sempre, né, me recolhendo, porque eu precisava integrar, porque eu precisava estudar outras coisas. Então, eu nunca tive essa coisa, essa ambição de ter uma carreira, de não sei o quê, né? Enfim, nunca foi realmente o meu chamado. O chamado da minha alma era viver outras vidas, outras possibilidades de existência, experienciar outros universos. Isso era o que me Incrível. chamava enquanto atriz, né? Uhum. Mas a minha frustração era mais isso, justamente de não conseguir fazer uma arte que contemplasse a minha alma, e que eu sentisse que eu estivesse realmente contribuindo. Porque o que acontece? No momento em que a arte virou um produto, ela é muitas vezes confundida com entretenimento. E por isso que se banaliza muito a arte, a ponto de acharem que é algo descartável. E Perfeito. entretenimento e arte não são a mesma coisa. A arte ela pode entreter, claro que pode entreter, mas o entretenimento não é necessariamente arte. E hoje em dia você põe uma melancia na cabeça e virou arte. Não é isso. Não é isso. Né? Mais uma vez, para mim a linguagem da alma vem de um lugar muito mais profundo. Né? E eu sentia falta dessa arte. E aí, por isso também, né, esse afastamento, tudo isso. E aí, quando eu comecei a trabalhar com cura, e comecei a ver, né, que eu era um instrumento de transformação para as pessoas, né? Você ouvir depoimentos de tipo, cara, você transformou minha vida, você foi um turning point, né? Foi um antes e um depois, né? Enfim, dos trabalhos que eu faço. Isso não, eu fico emocionada de falar, isso não tem preço. Isso não tem preço. E aí eu falava assim, né? A minha confissão, né? Eu falava assim, mais vale transformar uma vida do que uma plateia inteira me aplaudindo. Aí eu falei a primeira vez isso, confesso que me deu uma estranheza. Assim, aí eu fui Uhum. falar a segunda vez isso, na terceira vez caiu uma ficha. Mas por que não ajudar a transformar uma plateia inteira? Perfeito. E aí o meu chamado hoje em dia é justamente integrar as artes cênicas com a arte da cura. É poder transformar o palco num espaço terapêutico também, num espaço onde a gente possa trazer essas reflexões mesmo, né, da alma humana, né? Uhum. Fazer essa arte que eu tanto sentia falta, né? Porque isso é uma coisa, eu acho que muito da nossa jornada de amadurecimento, né? A gente muitas vezes cobra do mundo aquilo que a gente veio criar, né? Aquilo que a gente veio trazer, né? Sim. Então, nós somos a mudança, né? Nós somos o ponto de mutação. Então, lógico que tem artistas que já fazem isso. E essa era uma das questões para mim também. Eu vi a Denise Stoklos, que para mim é uma gênia maravilhosa, né? Não sei se vocês conhecem, mas ela é jornalista, poetisa, mímica, atriz, e ela traz muitas reflexões na obra dela. Elisa Lucinda, que é outra, né, diva incrível, né? Também canta, atriz, poetisa, também traz muitas reflexões na obra dela. Hoje, a Clarice Nisquier, né, com o espetáculo que está mais de 10 anos em cartaz, Alma e Moral, que para mim é. Eu, inclusive, falei com ela, gente, você se tornou uma sacerdotisa do teatro. Aquilo não é uma peça de teatro, aquilo é um Total. ritual Eu vi cinco cênico, vezes né? a peça dela. É Essa peça maravilhoso. eu Não, vi e cinco cada vezes. vez que você vê, você vê outra peça, né? Porque você é um outro também, né? Então, só que eu colocava elas num lugar tão assim, sabe? Realmente, Uhum. né? Tipo, inalcançável, até que eu comecei a compreender que eu não preciso fazer como elas, eu posso fazer a minha arte, né? Então, hoje, esse tem sido o meu laboratório, o meu estudo, né? Descobrir qual é a minha arte, qual é a arte que eu quero trazer para o mundo. Né? E aí eu acho Eu que tem acho que muito a ver com a essa, questão do propósito mesmo. sim, eu acho que Falei essa pra caramba, né? pergunta, não, e é essa Contei minha pergunta vida também inteira. que a gente, né, no Impulso Emerge, né, essa é a pergunta que está por trás, né? Qual é a sua arte? Qual é a sua arte única? Qual é né, Oi, a oi, sua vocês vida estão como uma aí? obra de arte, né? Se você olhar qualquer atividade que você vai fazer como algo
único, artístico, belo, né? E a beleza no sentido não da beleza estética, né? Mas a beleza da vida, de uma flor, de um pôr do sol, né? E esse senso de ver a beleza no outro, né? Na beleza em uma performance, qualquer coisa que a gente acha belo, isso traz autoestima, né? Aí que a gente entende o porquê, o para quê, né? Então, fazer arte, quando você falou da arte, da beleza, né? Então, como é que eu torno a minha vida, né, uma obra de Uma obra arte? de Como é que arte. eu consigo entender qual é a minha arte, né? Se somos criadores, né? Esse é o princípio, na verdade. A gente cria a nossa realidade. Como é que a gente quer criar? Se no final da vida olhar a vida como um grande quadro, né, vivo em movimento, como é que é essa obra de arte? Quais as cores, né? E aí, como você trouxe mesmo, né, que dos espelhos, né, das fases da vida, das crises, dos conflitos, das questões existenciais, né? Isso é ser humano, né? Então, como é que a gente pode ter esse olhar mais de cima da própria vida para poder dar essa direção, né? Mas eu acho nossa, é incrível o que você falou, né? Me veio o movimento, né? De você estar nesse mundo artístico, vamos chamar de tradicional, né? Depois você em busca dessa essência, chegar nesse lugar do autoconhecimento, da cura com mais clareza e agora olhar para lá para trás e como é que eu ressignifico aquele lugar de onde eu vim, né? Então isso é muito muito bonito, né? Muito, levar para uma oitava acima, né? Aquela É experiência, né? espiral, né? É espiral, É exatamente. uma espiral. Na verdade, o Ouroboros é uma espiral também, né? Então, Sim, assim, é isso. E eu vejo, assim, eu agradeço mais uma vez o teatro, né? Eu, na verdade, eu sou cria da TV, né? Não do teatro. Assim, enquanto atriz, né? Eu sim, realmente me desenvolvi mais na TV, né? Não fiz tanto teatro assim. Mas os anos que eu respirei a poeira do teatro, né? O tempo que eu morei com a minha mãe no teatro, fez toda a diferença, porque ali eram atores assim que varriam o palco do teatro, entendeu? Não tinham um vintém, entendeu? Faziam por amor à arte mesmo. Eles não estavam preocupados em sair na revista X, né, em ter a mansão Y, o carro, entendeu? Em ser famoso, em ser rico, em ser celebridade. Era puro amor à arte. Eles não poderiam fazer outra coisa. Era meio isso, sabe? Era isso. Era isso ou isso. Era a vida deles, entendeu? Então, assim, quantos artistas maravilhosos saíram dessa época, né? Elba Ramalho, El Que Maravilha, né? Toda essa galera que veio dessa trupe, né? Que a minha mãe fez parte. Então, assim, ter bebido dessa fonte, mesmo que eu aham, não tenha me desenvolvido ali a partir do teatro, mas foi muito importante para mim, porque me trouxe um outro olhar. Né? Não foi um olhar já vindo numa caixinha bonitinha, né? Porque a TV ela tem essa coisa, né? Do certinho, do quadrado, formatadinho, né? né? Enfim, né? Do quadrado, né? Do estar em foco, né? Era essa coisa mais roots mesmo, sabe? Assim, mais artesanal, né? Portanto, com mais alma mesmo, sabe? Perfeito. E é isso, e eu sinto que a gente precisa resgatar esse teatro, essa arte, a arte enquanto movimento, né? Movimento de reflexão, movimento, né? de despertar da humanidade. Porque a arte ela é um expansor da consciência. Por isso é que ela, assim, sem querer se aprofundar no que eu vou falar agora, mas por isso é que ela é um grande perigo para as estruturas, né, enfim, de poder, né? Vou colocar Sim, dessa forma, porque justamente ela faz refletir, ela faz com que a gente vislumbre novas possibilidades de existência, de perfeito. vida, né? Eu tenho uma frase, eu não sei onde eu li, onde eu vi, mas desde que eu entrei em contato com ela, eu fico pensando muito nela, que é só a arte, a cultura e o esporte que podem transformar as pessoas, né? É nessa atividades, inclusive quando você olha a, uma atividade de reflexão, de autoconhecimento, seja mais mental, seja mais vivencial, seja artística, seja na natureza, sempre está envolvendo esse aspecto, né? Você sempre está conectado com esse tipo de experiência para ampliar a tua percepção.
Mesmo você assistindo um filme de uma vida impensável para você, nossa, isso é possível, né? Então de qualquer forma, a expressão artística conectada com essa essência faz refletir, sem dúvida, né? Faz transformar, O eu acho próprio, que é aquela coisa de aprender a pensar, né? E aprender a pensar sobre os próprios pensamentos, né? tá, o próprio Einstein, né, que era um cientista, ele falava: a imaginação é mais importante do que o intelecto. Porque é a imaginação que vai desenvolver o nosso intelecto, Perfeito. né? Porque é ela que é o lado direito do cérebro, né? Então é ela que vai trazer, vai expandir a consciência, vai nos levar para novas possibilidades mesmo, né? Então, assim, e aí, em algum momento aqui, a gente falou sobre o feminino, quer dizer, alguém falou, né? Você trouxe. Uhum. A arte, ela é uma expressão do feminino em nós, né? Ela é Perfeito. regida por Vênus, né? Pela deusa Vênus. E, assim, a gente fazendo uma relação de tudo que a gente está falando com esses tempos, ou melhor, até com os novos tempos, né? A arte ela é fundamental. Ela é fundamental. Porque, assim, a gente precisa. O que a gente está criando agora? A gente precisa ter consciência de que a gente está gestando o novo. O mundo não vai voltar ao normal. Uhum. Graças a Deus. E lembrando que normal vem de normas. As Sim. normas pelas quais a gente estava vivendo não deram certo, colapsaram. A E a gente prova, estava o que a gente está vivendo vivendo é exatamente esse isso. colapso. Porque você, na verdade, o que existia são normoses, né? São doenças, né? Você acha que é normal você, num mercado qualquer hora do dia da noite, ter milhões de tipos de produtos à tua disposição em todas as frutas do ano ali para a hora que você quiser. Achar que Isso, isso é normal, isso. né? Isso é uma normose, É porque porque, você, né? então, porque existe uma diferença também, perdão, mas assim, Claro, só um parêntese, porque existe também uma diferença entre normal e natural. Era isso que eu queria exatamente. trazer, né? Pode até ser Perfeito. normal porque vem de normas, Sim, né? Agora, natural não é. E o que eu sinto é que o chamado agora é para a gente voltar para a essência. para Não o é à toa natural. a gente está sendo convidado para voltar para casa, voltar para as raízes, voltar para dentro, né? É o que Voltar você para o falou, corpo. arrumar em casa é arrumar dentro, né? Se arrumar fora, né? Você vai achar coisas, vai lembrar que tem objetos que têm memória, que você tem um significado em relação a eles, né? E aí vai, você está ali revirando a sua própria vida, né? Para que ela não seja uma repetição, né? O futuro não seja uma repetição do passado, que é essa coisa automática que a gente estava vivendo, né? No meu E caso, sim uma tem obra gente de que eu sinto que arte, né? acelerou. Hã? Oi? E sim uma obra de arte, E né? sim, uma obra de arte. E obra de arte é devagar, né? Não é fazer mil obras iguais num dia, né? Não é uma obra. Aí, de novo, cai naquele mesmo lugar, né? Do crescer, né? Eu Da sempre caio nesse lugar. automatização. Hã? Da automatização, né? Do Automatização. fazer humano. Outro dia eu vi esse termo, fazer humano, nossa, ressoou em mim. Eu falei, caraca, total, né? Porque a gente literalmente, né? Enfim, isso a gente já tem falado, que a gente deixou, né, de ser humano para a gente estar nessa compulsão do fazer, né? Então, Sim. que tem a ver, né, com a era industrial, né? Tem a ver com essa visão É, mecanicista, isso né? que eu ia Enfim, a falar. gente Que para mim sempre cai nessa confusão de misturar crescimento com desenvolvimento, né? O crescimento ele tem uma qualidade, ele é necessário. O desenvolvimento também tem uma qualidade, mas os dois precisam estar em harmonia, né? Aí a miopia o que é? Para eu poder ter sucesso ou sobreviver, eu preciso crescer sempre e o máximo possível a todo custo. Isso até é um padrão até na vida, né? Eu dou coaching, né? Atendo mentoria para executivos e tal. Fica uma expectativa interna de que tem que crescer na carreira, de tem que ganhar mais, que tem que. E depois, quando ele pergunta o porquê, ele não sabe. Ele não sabe. É um padrão, né? Assim, né? protocolo, né? E ao invés de perguntar qual é o tamanho ideal para as coisas à minha volta, né? Qual é o tamanho ideal da minha casa, de acordo com a minha família, qual é o tamanho ideal, né, de tempo de trabalho, ou do tamanho da minha empresa, ou do número de funcionários para que atenda bem aquele público, clientes, e todo mundo tenha uma qualidade de vida e uma remuneração bacana, sem precisar, né,
tirar o sangue, né? E acelera e cresce, e vamos conquistar o mundo. Aí fica todo mundo querendo conquistar o mundo, né? Não vai dar, né? Não vai rolar. Então, quando a gente se acalma, né, entende que, né, até nas fases da vida, eu falo muito também, até os 21, para você se desenvolver, você precisa crescer, e muito. Mas dos 21 para frente, se você continua crescendo, você engorda. Você não precisa mais de tanta substância igual antes, né? Então, isso é o natural, é o que você falou, né? Quais são essas leis, essas regras de um desenvolvimento natural do ser humano, das pessoas, da própria natureza? E vamos criar junto, né? E não achando que é diferente e dominando, né? Sai do processo artístico para pensamento bem industrial mesmo, né? Que também tem que se questionar muito, né? Da forma como se olha, né? A vida quais são as vidas, que seres humanos são esses que saem de carreiras depois de 10, 20, 30 anos dentro das organizações? O que eles se tornaram? O que eles pensam? Né? Como é que eles veem a vida, né? E o mundo, que eu acho que é o que você traz principalmente, ampliar a consciência, ampliar a visão de mundo, né? Da existência, de como se viver, né? Então, eu acho que tudo isso está dentro de mim aqui, né? Mas imagina todo mundo passando por processos assim, né? É muito rico, né? Por um lado, Total, apesar de total. tudo, né? É Da dor. isso, assim, somos todos artistas, né, na nossa própria vida, né? É isso, é a gente entender. Eu acho que é voltar para as perguntas básicas, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida, né? E aí entender quais são as tintas que você traz, né? Qual é a obra, qual é a sua canção, qual é a sua poesia, e eu digo, não estou falando em termos, né, metafóricos, né? Sim, O que você está querendo trazer para o mundo, né? seu Isso chamado, tem né? muito a ver com propósito mesmo, Exato. né? Qual é a obra de arte, qual é o legado que você vai deixar, né? E isso não tem nada a ver com os protocolos pré-estabelecidos. Então, o que você estava falando é isso, né? As pessoas elas batem cartão na vida. Elas recebem um protocolo de como elas devem ser, de como elas devem agir, o que elas devem fazer, o que elas devem conquistar, né? E aí, de repente, bate um vazio existencial, porque às vezes elas cumprem todas as metas, e aí? Tipo, tá, e, né? O que eu Sim. de fato fiz, né, da Eu minha aprendi vida, né? com um mentor nosso, até aqui, que ele sempre participa muito, o Zé Luiz, que ele falou que ele estava explorando as diferenças da finalidade e da intencionalidade, né? Então, quando você está com esse olhar de finalidade, você está buscando finalizar o fim das coisas. E isso é algo que, tipo, não tem fim, né? Porque você sempre vai ter uma lista de milhões, e a finalidade de viajar, a finalidade de juntar o dinheiro, a finalidade de trabalhar, a finalidade. Quando você trabalha nessa intencionalidade, ele vai para um outro lugar de permanência, um lugar de vir a ser, né? Um lugar que você sempre tem uma parte de você completa, mas uma parte ainda é um potencial, né? Porque você tem a intenção daquele dia, daquela semana, daquele ano, as intenções claras que são E tá dentro, né? É a isso, partir do dentro, né? Porque é, a finalidade está fora, agora a exato, intencionalidade está dentro, né? Então, a perfeito, partir desse chamado, da onde vem, né? Então, a finalidade ela precisa ser fruto dessa intencionalidade, né? exato, é o encontro, né? Porque senão fica uma angústia eterna, você vai buscar fora, 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 e aí terminou, não, Essa era terminou, e vai só isso. aumentando, né? Então, como é que realmente consegue encontrar essa pausa? E aí, de forma artística, cada um pode encontrar o seu jeito, né? Eu acho que escrever livremente realmente é uma das formas mais incríveis para todo mundo, né? Tá aqui vendo, para simplesmente deixar se expressar, né? E dá um tempo, esquece, depois vai olhar, né? É surpreendente que aparece, né? Isso é muito bacana. Isso já aconteceu comigo, eu até te contei, né? Aham. Como desde nova eu escrevo, né? Então eu era bem novinha. E às vezes eu escrevia coisas super profundas, assim, que eu não sabia de onde vinham, né? Anos depois, mas foi tipo cerca de 10 anos depois, eu fui mexer nas minhas coisas e eu fui ler esses cadernos. E parecia que eu tinha escrito para mim naquele momento, porque tudo que eu havia escrito estava relacionado com aquilo que eu estava vivendo naquele momento.
Foi uma das coisas mais mágicas, assim, sabe? Tipo, dobra no tempo, parecia que isso, sabe, assim? Tipo, Eu eu tô mais com o meu nova me aqui, ó. encontrando comigo mesma. Como é que é? Tô com o meu caderno aqui da quarentena, viu? Inclusive, eu tô Ah, fazendo. é? Você vai ler também alguma coisa pra gente? Não Então, vale, é que a porque eu gente já li. precisa encerrar, né? Aí tem. Deixa eu ver aqui agora. Não tinha pensado. É que ela mandou uma mensagem só, e vamos ler umas poesias? Falei, pode Olha só, eu ser. queria só antes ler uma Fala. coisinha aqui, que a gente Boa. falou tanto de teatro, não é nem um texto inteiro, não, é um pedaço de um texto, mas que tem a ver com isso que você falou, né, dessa coisa de você assumir uma personagem dentro da sua própria vida, né? De você vai lá, vai seguindo tal protocolo, que é o tal script, né? Que te deram, Aham. né? E aí você entra dentro de uma personagem, né? Para se encaixar dentro desse script, e que não necessariamente é você. O Eckhart Tolle, que eu adoro, assim, ele fala que nós Sim. vivemos uma espécie de esquizofrenia em massa, né? Porque a gente acredita que a gente é algo que a gente não é, né? Então tem um pouco a ver com isso que eu vou ler. Esquizofrenia em massa, exatamente. É. Uma personagem criada única e exclusivamente para agradar a plateia talvez seja mais difícil de arrancar de nós. Arrancá-la é uma experiência de quase morte. É o branco do texto, é não ter mais pretexto, é a pausa longa e vazia. É perder o chão, ficar sem apoio, são as pernas fracas e a boca seca, a piada sem riso, o desnecessário improviso, o fim sem aplauso. É perder a entrada e não saber a saída. É a dor da despedida. É quando as luzes se apagam e sozinhos ficamos em nosso camarim. É o teatro vazio, preenchido somente com o eco da própria voz. É se esvaziar com medo de ser engolido pelo próprio vazio. Há que se ter coragem de olhar verdadeiramente para si mesmo e encarar tudo que essas máscaras encobrem. Nossa feiura, medos, tristezas, assombros, traumas. Afinal, o que são essas máscaras senão uma proteção? Despir-se delas é então lidar com a própria vulnerabilidade. É não se reconhecer para se conhecer. É descobrir-se do avesso. É um novo começo. É uma seta rumo ao próprio coração. Uau! Tem que dar É aquele isso. silêncio. Ah, despir as Gratidão. máscaras é se Incrível. dar a oportunidade de conhecer a própria beleza. Sim, inclusive, teve uma pessoa aqui, ó, que falou que adora teus textos. Onde é que dá para ver seus textos? Que eu quero ver também. Então, tem no Instagram, né, que é o gabialves.tulier, tá aqui em cima até o nome. E no Facebook, que está Gabriela Alves Tullier. Tem vários textos. Eu também tenho um perfil que é o Sagrado Feminino Una, que também tem textos mais voltados para o sagrado feminino, né? Que eu também trabalho com mulheres. E, eu estou sempre aí, espalhando os meus textos, espalhando a minha arte, né? Um pouco Nossa, é de mim. demais. Eu vou olhar mais mesmo. Eu tô procurando um aqui que eu não tô achando, mas eu vou. Tem um outro aqui. Cadê? Ah, achei. Eba. Mas. E aí eu vou ler ele e a gente encerra, né? E aí quem está assistindo, fica o convite também de estar junto aí do Impulso Emerge. A gente tem feito esses lives nas segundas-feiras. Tem o Emerge Você, né? O presencial que está aí para sair no Rio de novo, né? E está super convidado Eba. também. E, e outras coisas online que estão surgindo também, que a gente está juntando as pessoas para conversar, está tomando iniciativas aí, né? Para olhar para tudo isso. Então fiquem por Quero perto. aproveitar também e fazer o convite, porque essa semana a gente tem uma série de lives assim muito bacanas, vários temas legais. Então depois deem uma entradinha lá no meu perfil para vocês acompanharem a série de lives que a gente tem durante essa semana. Que massa. Vamos lá, vamos juntar esse cardume. Yeah! Vamos lá. Meus pés descalços. Eu ando de pés descalços. Eu busco a unidade. Chinelo, sandália, tênis, sapatênis, tênis de corrida, sapato, bota. Cada um tem um motivo para me cobrir os pés.
Mas chega de motivos. Motivos que me aprisionam, que me encaixotam, que tiram minha liberdade. Para ser livre, preciso me sentir. Preciso sentir a terra. Preciso me sentir firme no planeta. Preciso criar raízes com os meus pés descalços. Raízes